Bom dia, irmãos. Que prazer estar aqui mais uma vez com você, com a sua família, para estarmos meditando na palavra do Senhor. Esta é mais uma live nessa manhã de domingo do Ministério de Casais para os irmãos da Sexta Igreja. E hoje nós vamos estar meditando na vida de um homem, um dos patriarcas do povo de Israel, que é o menos conhecido deles, dos três grandes patriarcas. Abraão, a gente ouve falar muito, está sempre em evidência, Jacó também, muitas histórias, mas aí tem Isaac, o filho de Abraão, que muitas vezes a gente passa rápido na vida dele e conhecemos pouco a respeito da vida e das experiências desse homem. Mas, sem dúvida alguma, podemos aprender muito com a vida de Isaac, a começar talvez do seu próprio nome, Isaac, sorriso gostoso. E por que isso? Porque ele foi prometido a Abraão desde quando Deus o chama aos 75 anos, dizendo, eu farei de ti uma grande nação, tu serás pai de muitos povos. E Abraão, o tempo vai passando, e ele não tinha filho. E aí somente como ele tem 99 anos, a sua esposa já 89 anos, segundo a biologia, não tinham mais condições de terem filhos. Aí Deus aparece para ele, para Abraão, e fala, o ano que vem, tempo, na primavera, Sara vai ter um filho. E ela então escuta isso e fala, e ri internamente, porque é uma situação impossível aos olhos humanos. Então, Isaac foi o produto de um milagre de Deus, uma intervenção especial. E esse homem, irmãos, tem algumas características muito especiais. Ele, então, vive ali, imagina, sob os cuidados dos seus pais. O seu meio-irmão, Ismael, foi dispensado, foi dispensado de casa quando ele tinha por volta de 14 anos. E ele, então, é cuidado pelos seus pais, já velhos, uma pessoa muito caseira. Mas ele aprendeu, com certeza, com seu pai, experiências extraordinárias que ele vai colocar em prática em sua vida. Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Isaac. E o texto que eu gostaria de usar como base é o livro de Gênesis, capítulo 26, versículos de 12 até o 25 e depois 32 e 33. Então, convido você, Gênesis, capítulo 26, versículo de 12 a 25 e depois o 32 e o 33. Vamos lá? Diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles então taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou ainda outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão.
Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Agora o 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Beer-seba. Irmãos, essa é a história, um pouco da história desse homem, Isaac, o filho de Abraão, o segundo dos grandes patriarcas do povo judeu. É uma referência também para não só esse povo, mas muitos outros povos. E algumas coisas na vida desse homem chamam a atenção. Como eu falei, nasceu já com seus pais bem mais velho, e ele perde a sua mãe quando tem 37 anos, e a Bíblia diz que ele ficou muito sentido por causa da perda da sua mãe. Então, era muito chegado à sua família, especialmente à sua mãe, mas também ao seu pai. E ele, aos 40, ele casa, certo? A Bíblia diz que Isaac casa e a mulher era estéril, Rebeca, sua esposa, era estéril. E a Bíblia diz que durante 20 anos ele ora ao Senhor para que o Senhor pudesse dar-lhe um filho. E depois de 20 anos, Rebeca fica grávida dos gêmeos que nós conhecemos, Jacó e Esaú. Então, ele orou por 20 anos para que a sua esposa viesse a se engravidar. Um homem que tinha ou desenvolveu uma relação com Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que quando veio a sua noiva, ele estava no campo à tarde, meditando. Era um homem de meditação, era um homem de oração. Isaac orou por 20 anos pela sua esposa, que não engravidava, somente depois de 20 anos. Quando ele tinha 60 anos, ele tem os seus 2 filhos. E por aquela situação ali onde ele estava habitando, veio a fome naquela região. E Isaac, diz a Bíblia, que ele vai para a terra dos filisteus, assim como seu pai no passado já havia feito, muitos anos antes. E ele vai para aquela região dos filisteus e lá ele planta, ele tem a coragem de semear. Enquanto a terra tinha muita fome, Deus falou, não vá para o Egito, como foi para o seu pai. Isaac obedece e vai para a terra dos filisteus. E lá ele planta. E a palavra de Deus diz que ele formou lavoura naquela terra no mesmo ano e colheu a 100 por 1. Que coisa maravilhosa. Mas por que ele colheu a 100 por 1? O segredo está em porque o Senhor o abençoou. O Senhor estava com Isaac. Pela fé, plantou numa terra até difícil, e colheu de uma maneira extraordinária. Diz que se enriqueceu muito porque o Senhor o abençoou. Irmão, a primeira expressão que me chama a atenção aqui é a coragem de Isaac de plantar numa terra estrangeira, numa situação que ele desconhecia. E Deus o abençoou e ele colheu a 100 por 1. Somente, irmão, nos últimos anos, tá? Isso aí não é interessante. Essa colheita de 100 por 1 ocorre. O Brasil hoje, por exemplo, depois de muito tempo batendo cabeça, consegue colher a 100 por 1. O que significa isso? Você plantar uma unidade e colher 100. Por exemplo, hoje se colhe, num hectare a gente planta um saco de milho, por exemplo, e colhe 100. Hoje tem gente colhendo 200, 250 sacos, ou seja, 250 ou 200 por 1. Mas até há pouco tempo atrás, isso aí há coisa de 20 anos, não se colhia 100 por 1, era muito difícil. Poucas culturas hoje permitem essa colheita tão abundante. E veja bem, há 4.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, Isaac planta, Deus abençoa e a colheita foi farta. Farta a tal ponto que as pessoas ao redor dizem que ele ficou rico, e os filisteus tinham inveja dele. E por causa dessa inveja, criou-se uma série de situações que eu gostaria de chamar a atenção sua hoje, que é onde nós vamos enfocar o nosso estudo. Eles tamparam, jogaram terra, entulharam os poços que Isaac usava para regar as suas plantas e dar de beber para os seus animais. Veja bem, irmãos, nossa meditação é desentupindo, desentulhando os poços.
Irmãos, muitas vezes, em função da bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe da parte do inimigo inveja. E aí vem desentulhar os seus posses. Você hoje pode estar sentindo como em alguma área da sua vida alguém está entulhando, né? Jogando entulho, querendo destruir aquilo que é fonte de vida. E esse é o desejo do inimigo de nossas almas. O nosso inimigo, né, o diabo, ele desde muito, ele arma estratégia para entulhar os seus posses, para tirar a sua alegria, para destruir aquilo que lhe dá felicidade, que lhe dá alegria. Então, na vida de Isaac isso aconteceu também. E vamos ver a reação desse homem. Veja bem, ele passando naquela terra, ele desentulhou os poços que o seu pai havia feito no passado. E ele está usando aqueles poços e vem pessoas da região, os seus inimigos, que estavam com inveja dele, os filisteus, e ele entope, né? Eles entulham os seus poços, assim como havia feito para os poços de Abraão, que Abraão tinha cavado. Mas o fato é que, mesmo assim, Isaac prospera naquela terra. E para evitar contenda, né, o rei daquela terra chega para ele, o Abimeleque, ele chega para Isaac e fala assim, ó, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha, vai embora. A gente vê que você tem sido abençoado. Deus tem te abençoado de uma maneira extraordinária. E o meu povo está com inveja. Nós estamos com medo. Então sai daqui. Isaac, um homem pacífico, sai. Ele mudou-se de lá e foi para o vale de Gerar. Ainda naquela região, mas num outro local. E ele estabeleceu ali. E agora já não tinha mais os poços, né, do seu pai. Então ele mesmo agora tem que cavar novos poços, né, cavalos, né? Então Isaac, ele reabre os poços cavados no tempo de seu pai e coloca o mesmo nome que seu pai havia dado. O versículo 19 diz que os servos de Isaac cavaram no vale um poço e descobriu um veio d'água, ou água nascente na sua Bíblia, ou um olho d'água. Ou seja, aquela região é muito seca mesmo, extremamente seca. E para cavar um poço, naquela época, né, precisava de grande conhecimento e grande coragem. Impunha-se um grande trabalho. Hoje eu estava lendo aí alguns dos poços, né, que ainda são citados, por exemplo, o poço de Jacó, mesmo esses poços aqui de Abraão, na região de Berseba, eles têm uma profundidade muito grande, 40, 50 metros de profundidade, e geralmente eram poços bem largos e cavados às vezes em pedras, em rocha. Então era um trabalho muito grande para a tecnologia disponível naquela época. Mas Isaac cava um poço e ele tem a bênção de Deus até o ponto que naquela região deserta ele encontra não só um poço, mas ele encontra um poço de águas nascente, um veio d'água. E aí o que acontece? Os pastores daquela região discutem com os pastores de Isaac dizendo que, ó, essa água é nossa. Você está na nossa terra, essa água é nossa. E aí Isaac, ele dá àquele poço o nome de Ezeque, que quer dizer discussão, discussão. Então ele dá um nome de, olha, estão discutindo, esse nome é chamado Ezeque, discutem, eles não concordam. E aí qual é a reação de Isaac? Ao invés de lutar por aquilo que ele tinha conseguido, então ele deixa o poço, ele sai daquele lugar. Ou seja, eu não vou obter a bênção de Deus tendo que arrancá-la à força. Eu sei que o meu Senhor dá enquanto durmo, enquanto descanso. Deus tem me sustentado até aqui. Então, Isaac dá o nome de Ezeque e ele afasta dali. E eles cavam um outro poço. Veja bem, eles cavaram um outro poço, mas por esse também discutiram por causa dele, e por isso ele chamou de Sitna. Sitna é contenda, né? Contenda, briga, e a mesma raiz do inimigo, né? Inimigo de nossas almas, Satanás. Sitna quer dizer exatamente essa ideia de uma situação totalmente desconfortável. Então, os servos de Isaac cavam o poço e os circunstantes, os moradores dali vêm e olha, nós não fizemos, mas já que você fez, essa água é nossa. Está a quantos metros? Não importa, 30 ou 40 metros, não importa a dificuldade que foi para conseguir, essa água é nossa. É o inimigo, irmãos, tentando roubar aquilo que podia fazer prosperar o servo do Senhor, Isaac. Veja bem,
E esse homem continua tendo a coragem de não arrancar à força, né, aquilo que lhe era de direito, inclusive, né, cavar os poços, você tem direito à água, né, isso aí em toda situação, você tem direito à água que você está produzindo. Podia compartilhar, mas não quiseram. Eles brigaram. E, olha, nós vamos entupir esses poços. Então, Isaac dá-nos um exemplo de que, às vezes, irmãos, é necessário, aliás, não só às vezes, né, sempre é necessário que tenhamos essa consciência. Olha, Deus é quem me concede. É o Senhor quem vai me dar. Eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades. Eu não posso desconsiderar isso e, não, eu vou conseguir, ou eu consegui. Cuidado com aquilo que você tem, né? A hora de chegar e reconhecer, foi o Senhor quem me deu. Muitas vezes a gente está, não, eu consegui, eu fiz. E aí nós não somos nada, a situação atual tem mostrado isso, nós estamos na dependência de Deus. Vamos crescer nisso. Isaac cresceu nessa dependência. E ele então não luta pelas coisas que os inimigos têm contendido com ele. Ele se afasta, era um homem de paz. E eles foram e mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Agora ele cavou um terceiro poço e depois de ter desentulhado tantos, por esse ninguém contendeu com ele. Por isso ele dá o nome de Reobote. Reobote quer dizer liberdade, largueza de espaço, né? Espaços abertos, na realidade. Então ele dá um nome ali, olha, nesse lugar nós podemos crescer. O inimigo não está contendendo por isso. Deus tem novamente nos abençoado. E agora o Senhor nos abriu espaço e nós prosperaremos na terra. Essa é a visão desse homem, irmão. Extraordinário exemplo para cada um de nós. Primeiro, teve coragem, irmãos, de confiar no Senhor para plantar em terra árida e em terra estranha. E ele não conhecia, não dependia dele, mas eu vou confiar no Senhor. E confiando no Senhor a sua semente, o Senhor recompensa 100 por 1. De uma maneira extraordinária. Quando nós confiamos no Senhor, irmão, às vezes a recompensa é extraordinária. Muitas vezes nós temos que baixar as nossas armas e deixar que o Senhor lute por nós. Aliás, Ele já tem a vitória para cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades e Ele luta por nós. Então, a nossa responsabilidade é plantar. Isaac plantou. Onde ninguém apostava, onde ninguém fazia, ele chegou e plantou naquela terra, na terra que ele estava. Então, o lugar onde você está, irmão, é o lugar de você plantar. O crescimento vem do Senhor. E o que é plantar? Para muitos de nós, irmãos, significa ter a coragem de botar em prática aqueles projetos que, por uma razão ou outra, nós estamos abortando, né? Nós estamos esquecendo. Aquele projeto que você tem ou tinha para você, para o seu casamento, para os seus filhos. Muitas vezes, em função da situação, olhamos em volta, puxa, estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas aí nós tentamos a esquecer dele. Irmãos, traga a memória e coloque em prática, né? Plante, né? Coloque em prática aqueles projetos, aqueles planos que você tem no seu coração, o que Deus tem colocado no seu coração. Peça a orientação de Deus. Primeiro ele falou, Isaac, não vá para o Egito, mas fique na terra dos filisteus. Aparentemente uma contradição. Isaac obedece. Então obedeça o Senhor, mas coloque em prática aqueles planos, aqueles projetos que Deus tem colocado no seu coração. Mesmo uma situação difícil nos nossos dias hoje. Isaac teve essa coragem, confiou no Senhor e Deus lhe deu abundante colheita. Segunda coisa que eu aprendo com este homem é que, às vezes, irmãos, preciso desentulhar poços para que Deus possa permitir que esse projeto ou essa atividade que eu estou colocando em prática se expanda, seja abençoada, seja bem-sucedida. É preciso desentulhar poços que o inimigo entulhou. O que é isso? No caso de Isaac, os poços cavados pelo seu pai, Abraão, muitos anos antes, naquela mesma terra. Os inimigos o entulharam. Veja bem, irmão, isso era uma declaração de guerra para a situação que ele estava vivendo. A água era vital, mas o inimigo, na realidade, não queria aproveitar-se totalmente da água. Ele queria impedir que Isaac o fizesse.
Então ele entulha, entope os poços, e aí ninguém se beneficia dela. É coisa irracional, mas ainda assim é essa maneira, o modus operandi do inimigo. Às vezes na sua vida tem algumas coisas que foram encobertas, foram entulhadas, e é preciso desentulhar, tirar a sujeira de lá. Às vezes tem mágoas, né, em alguma área da sua vida, em algum poço da sua vida, tem situações que precisam ser resolvidas, tem rancores, né, encoberto ali, é preciso retirar e limpar, irmão. Limpar os poços antigos e restaurar a capacidade dele de gerar vida. Tem pessoas que infelizmente estão carregando esses entulhos por longa data na sua vida. Eu não conheço você, mas às vezes isso acontece. Eu vou contar uma experiência, né, conhecida, muito próxima minha, uma pessoa muito chegada, muito querido. Ele carregou por 22 anos uma mágoa mortal de um ex-amigo. Era um amigo e por alguma razão boba brigou com esse amigo e falou: olha, eu vou te matar. E aí eu falei: puxa, mas você não pode fazer isso. Ele falou: não, eu vou matar no meu coração, vou matá-lo. Durante mais de 20 anos ele carregou essa mágoa e a razão foi tão tola, tão boba, até que um dia ele se quebrantou diante do Senhor e falou: eu preciso perdoar. É um entulho que ele carregou por mais de 20 anos, não compense. Ele perdoou então a pessoa e a razão que ele tinha, a causa, né, que tinha trazido tanto desgosto por tanto tempo. Isso não é bom, traz consequências danosas, ruins para as nossas vidas. Limpe os poços, retire a sujeira, faça brotar novamente a água que dá vida, que faz expandir, que dá alegria. E se o inimigo vier e contender por ela, aí sim, uma vez limpo, uma vez tratado, uma vez podendo ser utilizado, entregue ao Senhor e saia tranquilo, com a consciência limpa e livre. Não leve entulhos para as próximas situações, porque o Senhor vai abrir novas oportunidades para você. Isaac fez isso, e mesmo quando ele mesmo abre um poço, seus pastores, seus homens, não só um, mas 3 poços, eles vêm e reclamam aquela água, e ele então deixa, para evitar briga, para evitar contenda. Era um homem que tinha essa consciência. Mas aí a gente vê uma coisa extraordinária. Ele ficou um especialista em furar poços. Naquela região desértica, né, todos olhavam e via só poeira. Isaac tinha a sensibilidade de olhar e ver: aqui embaixo tem a bênção do Senhor na forma de água. Água no deserto, ou em qualquer lugar, mas especialmente no deserto, naquela região do sul de Israel, é extraordinária. E ali é o deserto, é o limite do habitável. Tanto é que quando você lê a Bíblia, várias expressões devem dizer que Israel ia de Dan até Berseba. Ou seja, ia do extremo norte, muita água, terra muito boa, até o extremo sul, e o extremo sul habitável era Berseba. E quer dizer o poço do juramento, ou o poço do Sete, né, Berseba. E por que isso? Porque é nesse poço, né, no último aqui que nós citamos, que Isaac dá o nome de Seba. Se você ler o texto, nós pulamos aí alguns versículos, o comandante dos filisteus, com o seu general e o seu conselheiro, né, Abimeleque, Ficol e Alzate, os seus homens mais proeminentes, eles vêm até Isaac para dizer: nós queremos fazer um tratado de paz com você, queremos fazer um juramento de paz, porque nós reconhecemos que Deus está com você, que tu és o abençoado do Senhor. E por que eles viram isso? Porque Isaac deixava para trás os poços cavados para evitar guerra com os homens daquela terra, os súditos, né, do Abimeleque, mas quando ele cavava um novo poço, de novo tinha água. Deus o abençoava naquela terra seca, tão seca que se não tiver um poço com água, não se planta, não se cria nada, morre tudo. Por isso que Dan até Berseba ainda hoje é, né, uma grande cidade, segunda cidade de Israel, prosperou extremamente em volta, e os poços, né, de Isaac, os poços de Abraão estão lá até hoje. Aliás, conhece ao redor desses poços, né, algumas cidades. Rehobote, por exemplo, é uma pequena cidade, lá, uma cidade, aliás, não é tão pequena assim, onde tem o poço de Isaac, e ao redor ali uma cidade de Rehobote, até hoje, né, onde tem um dos maiores, mais famosos institutos, né, de pesquisa do mundo, né, o Instituto Weizmann. Nessa cidade de Rehobote, cresceu ao redor do poço que Isaac cavou. Ou seja, Deus abençoou aquele homem.
e essa bênção causou desdobramento, como Deus prometeu a Abraão, confirmou em Isaac, depois também em Jacó. Ele também direciona para cada um de nós. Aquilo que ele me fez pela fé, abençoou naquele momento, mas também foi canal de bênção para povos até hoje. A pessoa sabe que naquela terra tem água, né, a profundidades grandes, e eles vão buscar essa água inspirado no exemplo de Isaac, que foi o primeiro, depois que Abraão lhe ensinou onde cavar. Irmão, pela fé, né, ele conseguiu fazer isso e restaurou os poços do seu pai, ou cavou novos poços, mas não brigou por ele. E agora Deus, então, lhe concede um espaço, Reobote, ninguém luta por ele. Então, Isaac tem espaço para crescer, para se expandir naquele lugar. Então, ele fica naquele lugar por um tempo, nós não sabemos quanto, mas ele persegue, ele continua descendo em região sul, e ele vai até Berseba, que o seu pai tinha passado naquela terra e havia batizado aquele lugar como Berseba, o poço dos 7. O que são os 7? Abraão pega 7 cordeiras para fazer uma aliança com o Abimeleque. Não era o mesmo. Então nós temos observado aqui, quando lemos a Bíblia, que o Abimeleque de Abraão, junto com seu general, o Ficol, não eram os mesmos agora de Isaac, passaram muitos anos. Então, acredita-se que Abimeleque é mais um título do rei daquela terra. Chamava de Abimeleque. E o Ficol é também um título do comandante do exército. Então, Abimeleque e Ficol vai sempre repetir, porque é um título dado às pessoas que comandavam o exército ou ao rei daquele lugar. A gente pode achar que são os mesmos, né? Abimeleque e Ficol do tempo de Abraão vem agora para Isaac. É muito pouco provável. São outros homens com os mesmos títulos, mais do que mesmos nomes. E eles então, com Abraão, eles haviam feito ali um juramento, nessa região de Berseba. E esse juramento foi chamado de Beer-Shevua, que é uma expressão de o juramento dos 7. Agora, Isaac vem para a mesma região e ele de novo é visitado por Abimeleque e Ficol, ou seja, o rei e o comandante do exército e ainda um conselheiro chamado de Alzate. E ali eles fazem um novo juramento. Olha, nós reconhecemos que tu és o abençoado do Senhor, tu tem recebido, o Senhor tem te abençoado, tem recebido bênçãos que a gente salta aos olhos, a gente tem que reconhecer. Então nós queremos fazer uma aliança contigo, para que você não nos ataque, não se volte contra nós. E assim como, eles dizem, assim como nós fomos bondosos para você e para teu povo, teus pastores, teus rebanhos, tua família, você seja conosco. Na realidade, eles tinham expulsado a Isaac. E Isaac reconhece isso, né? Olha, vocês vieram a mim, vocês me expulsaram do meio de vocês, vocês me mandaram embora e agora vem a mim. Então eles falam, não, viemos porque nós estamos vendo que o Senhor é contigo, tu és o abençoado do Senhor e nós queremos fazer um juramento. E aí, naquele mesmo dia, os pastores, coincidentemente, estão cavando um poço. Recebe aquela comitiva, Isaac vai atendê-los, faz o juramento com eles, e no dia seguinte, né, como aqueles homens partiram, aquela comitiva real, os pastores de Isaac vêm informá-lo, né? Por isso que nós lemos lá depois do 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que eles tinham cavado. E eles disseram, achamos água. Era um novo poço. E Isaac deu-lhe o nome de Seba. Veja bem, o primeiro do seu pai era Shevua, quer dizer, o poço das 7 ovelhas que Abraão tinha separado para fazer um juramento. Agora é Beer-Seva. No original, né, esses nomes são bem parecidos. Então é por isso que é chamado do poço do juramento. Ou seja, ele tinha jurado com os seus, o rei ali, que eles não iriam atacar-se mutuamente. Então ele chama de Seva. Então, os dois passam a ser a referência naquela região para o poço e aquela região ali ao redor. Então, Beer-Sheba, o poço das 7 ou o poço do juramento. É o que você vai encontrar na sua Bíblia, as duas traduções são possíveis. Mas o que significa para Isaac? Significa que ele reconhece que Deus tem abençoado e ele então registra isso, dando aquele nome para aquele poço. Irmãos, esse poço existe até hoje.
né, nessa região. Beerseba se prosperou muito, é o extremo habitável, antes do deserto, difícil, e em função da bênção do Senhor para esse homem, essa cidade até hoje ela prospera e se mantém. Deus abençoa em terra árida. Deus abençoa os seus servos em terras áridas, em momentos difíceis. Irmãos, eu e vocês estamos sob o cuidado do Senhor. O meu conselho, assim como Isaac, desentulhe os poços da sua vida, da sua casa, da sua família. Apresente-se na presença do Senhor limpo, desimpedido, para que Ele possa permitir que águas fluam. A palavra de Jesus é clara, né? Do interior daquele que beber da água que ele fluirão rios de água viva. Experimente, tenha experiência, essa intimidade com o Senhor. E do teu interior fluirão rios de água viva que irão abençoar a você primeiro, mas também vai chegar e atingir aqueles que estão ao seu redor. Vão reconhecer que também você é o abençoado do Senhor. E isso faz com que na nossa vida nós possamos ver a potencialidade que tem no meio em que estamos, mesmo que as dificuldades sejam muito grandes, mesmo nesse momento, né, de dificuldade que estamos passando, podemos ver que o Senhor pode operar milagre, pode realizar coisas extraordinárias em nossa vida, quando nos apresentamos a Ele com a coragem de plantar em lugar deserto, depois de limparmos os poços eventuais na nossa vida. Aqueles que guardam mágoas, rancores, entulho. Retire isso da sua vida, apresente diante do Senhor e se tu uma bênção. E vamos colocar em prática aquilo que aprendemos com Isaac, esse patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó, cuja vida foi um sorriso aberto. Que isso também seja na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco nós teremos o nosso culto online, às 17 horas, e que seja uma bênção para você e para cada um de nós. Uma boa semana, meu irmão, em nome de Jesus. Um abraço.